Gente, muito bom ter vocês aqui, uma grande alegria. Meu nome é Sandro Arquejada, como eu disse antes, né? Eu estou no Terço dos Homens aqui da Canção Nova. Toda terça-feira, às 17h50 a gente entra para o ar, já colocando as intenções, né? E é uma grande alegria estar com o Terço dos Homens, uma missão que eu me identifico muito, me identifiquei desde o começo. Por falar nisso, quero mandar um abraço para o Padre Sandro Magalhães, que está fazendo aniversário hoje, e está sempre comigo ali no Terço dos Homens. Estava antes de mim já, né, com o Paulo. Paulo foi para Curitiba, ele que estava no Terço dos Homens. É aniversário do Padre Sandro, então, Padre, sua bênção, e um grande abraço para o senhor aí, parabéns, Deus abençoe, viu? Nós vamos seguindo com esse Kairos. Se vocês perceberam os temas, né, eles têm uma linha condutora, com o texto na mão, peregrinos da esperança. Agora a minha colocação é: caminhamos com Jesus e com Maria. Então, nós nos fazemos peregrinos, mas de que forma? Peregrinos da esperança, semeando a esperança esse ano, mas de que forma? Com o texto na mão, caminhando com Jesus e com Maria. Por que nós caminhamos com Jesus e com Nossa Senhora? Primeira coisa, Jesus é a nossa finalidade, né? Jesus é onde a gente quer chegar, é nele que nós nos miramos, ele é a nossa esperança, ele é o nosso Salvador, ele é a nossa esperança, não há dúvidas quanto a isso, certo? Só que, ele é a nossa finalidade, nós temos que nos configurar a ele, buscar cada vez mais uma intimidade com Jesus, de forma em que eu me configure a ele. Hebreus 9:27 diz o seguinte: está determinado que o homem morra apenas uma vez, e o que vem logo após é o julgamento. Então, o homem morra apenas uma vez, não tem esse negócio de vidas, sequência não, viu minha gente? É apenas uma vez, você só tem essa vida. E logo após essa vida, né, a igreja chama o juízo particular. Jesus vai vir em sua glória para julgar todo mundo, né, o juízo universal, e os sistemas do mundo. Mas logo após a morte, a pessoa ela tem o seu julgamento individual, que fala que abre o livro da vida. O que é esse abrir o livro da vida? É como se Jesus, né, diante dele, que é a verdade, que não tem como mentir, que não tem como escapar, você não tem como arrumar desculpas. Então o que você professou, o que você viveu na sua vida, vai ser prestado contas nessa hora. E é como se ele perguntasse: o que de mim tem em você? O que de mim tem em você? Como que você se configurou a mim? Nós temos que nos configurar a Jesus, nós temos que ser outros Cristos nesse mundo, no modo de pensar, no modo de agir, na nossa reação, em tudo, nós temos que ser outros Cristos, nos configurar a Ele, pensar do jeito dEle. Mas nós caminhamos também com Maria, né? Jesus é a nossa meta, Jesus é a nossa finalidade, mas nós caminhamos também com Maria. Por que nós caminhamos com Maria? Porque ela é o caminho mais seguro para mim me configurar a Cristo, para mim chegar à estatura, ao tamanho, à profundidade de Jesus Cristo em mim. Maria, essa devoção à Nossa Senhora, é o caminho mais seguro. Jesus deixou outros meios também para que a gente se configure a Ele. Tem a vida dos santos. O que é a vida dos santos? É exatamente a gente enxergar exemplos próximos à nossa vida, de que aquele santo, né, que ele se configurou a Cristo. E a gente vai vendo a vida dos santos, né, como que eles eram cheios de ambições do começo da sua caminhada, igualzinho eu e você. Cheios de vontade, cheios de desejo. Quando a gente olha um Santo Antônio, né, o homem da palavra, Santo Antônio queria ser cavaleiro do reino no começo. Por quê? Porque ele queria ser um militar para obter as glórias humanas, até um legado que a sua família queria deixar a ele. Quando a gente olha São Francisco, que hoje em Assis tem lá as roseiras que não dão espinho,
Você pega a roseira de lá que não dá espinho, você planta em outro lugar, ela dá espinho. Você pega uma roseira comum de outro lugar que dá espinho, você planta lá naquele lugar, ela não dá espinho. Olha um grande sinal de Deus. Por quê? Porque São Francisco tinha o seu apetite carnal tão grande que para vencer aquilo ali, ele rolava na neve e se esbarrava lá nos espinhos. E quando ele chegava lá não tinha espinho. Por quê? Porque Deus estava vendo a luta contra os sentimentos da carne de São Francisco. A gente vai vendo que os santos passaram por esses graus. A gente vai vendo os discípulos, né, que vão seguindo Jesus. A gente vai vendo, né, como que eles brigavam por causa de um lugar. Queria ter um lugar de destaque. A gente vai vendo que um dia eles passaram num lugar lá, né, e não quiseram acolher a palavra de Jesus, falando, quer que a gente manda vir fogo do céu? A gente vai vendo como que eles são falhos, mas olha o testemunho deles no fim da vida. Ou seja, eles foram aos poucos se configurando a Cristo. Os santos são caminhos que nós vamos chegando a essa configuração. Porém, não tem como comparar o caminho dos santos com o caminho que é Nossa Senhora. Nossa Senhora é o meio mais seguro, o meio mais perfeito para atingir essa configuração a Jesus Cristo. Vai falar, o tratado, o meu está muito velho, perdeu até a capa e a contracapa, né? São Luís Maria de Montfort, no artigo 43, ele diz o seguinte: se a devoção à Virgem Santíssima é necessária a todos os homens para conseguirem simplesmente a salvação, é singularmente mais para aqueles que são chamados a uma perfeição particular. A uma perfeição particular. Os devotos de Nossa Senhora, eles se configuram de forma mais perfeita, uma perfeição particular, por meio de Maria. Aliás, nem creio que uma pessoa possa adquirir uma união íntima com o nosso Senhor e uma perfeita fidelidade ao Espírito Santo sem uma grande união com a Santíssima Virgem e uma grande dependência do seu socorro. Nós precisamos de Nossa Senhora. Nós precisamos ser devotos de Nossa Senhora. Nós precisamos nos apegar ao terço. Nós precisamos nos apegar à intercessão de Maria. E não é nem porque Cristo precisaria do intermediador, junto a Ele que é intermediador. O mediador por excelência, junto ao Pai, é Cristo. Nisso nós concordamos com os nossos irmãos protestantes. Somente Cristo salva, somente Cristo nos leva ao Pai. Mas Jesus Cristo quis colocar esses outros caminhos que nos fazem chegar a Ele. Um documento da igreja chamado Lumen Gentium, no artigo número 60, no parágrafo 60, diz o seguinte: o papel maternal de Maria não faz nenhuma sombra, nem diminui em nada essa mediação única de Jesus. A atuação salutar de Nossa Senhora junto aos seres humanos não provém da necessidade objetiva qualquer, mas do puro beneplácito divino, fluindo da superabundância dos méritos de Cristo. Funda-se, pois, na mediação de Cristo, de que depende completamente e da qual tira toda a sua força. Jesus Cristo não precisaria ter alguém intermediando os seres humanos e Ele, mas Ele quis colocar esses caminhos para ficar mais claro, para ficar mais evidente, para ficar mais fácil para nós. E por bondade dEle, privilegiou Maria com tantas graças. Privilegiou Maria que fosse esse caminho de perfeição particular. Por que Maria é esse caminho tão seguro? Primeiro lugar, né, por causa daquilo que Deus fez nela, do privilégio que Deus deu a ela. Na Sagrada Escritura, ela é chamada a cheia de graça. O anjo apareceu a Maria, como que ele saudou? Ave, ó cheia de graça. Alegra-te, ó cheia de graça. Vai dizer São João Paulo II que
cheia de graça é o nome de Maria no coração de Deus. Cheia de graça é o nome de Maria dentro do coração de Deus. É assim que ele a chama, que ele deu todas as graças a ela. Ninguém mais conformado a Cristo do que ela. Ela se encarnou, ela encarnou o Verbo divino de duas formas: no seu ventre e nasceu dela, mas também na sua vida, no seu coração, na sua alma. Ela estava impregnada de Jesus Cristo, da forma mais perfeita que um ser humano pode chegar. Vai dizer a Lumen Gentium ainda no número 56, que ela é enriquecida de todos os esplendores, os mais altos esplendores, e de uma santidade singular. Que ser humano maravilhoso é Maria. Olha o que Deus fez nela, a escolha, a predileção. Quem sou eu para falar mal de Nossa Senhora? Vai dizer ainda no número 53 da Lumen Gentium, que ela é membro da igreja, igualzinho eu e você. Ela é membro do corpo de Cristo, mas ela é de modo eminente e inteiramente singular. Ela foi separada. Ela, como membro da igreja, ela foi separada, um modo singular, único. Ela é figura, ela é modelo e ela é mãe da igreja. Ao mesmo tempo que ela é membro da igreja, ela é a figura ideal que nós devemos seguir, ela é o modelo a seguir e ela é a nossa mãe. Ela é a nossa mãe. Bata no peito e fala assim: eu posso contar com uma mãe. Eu posso contar com uma mãe, e essa mãe é Maria. Nunca posso me esquecer disso. A minha mãe é Maria. E ela é esse caminho seguro, em primeiro lugar, pelo que Deus fez nela, o mais perfeito modelo de seguimento a Jesus Cristo. E em segundo lugar, por causa do modo de Maria de seguir Cristo. Qual que é o modo de Maria seguir Cristo? Muitas pessoas são seguidoras de Jesus Cristo, professam Jesus Cristo como o Salvador da sua vida. Porém, a gente vai vendo no mundo, né? Alguns buscam em Jesus Cristo a sabedoria. Jesus era sábio. Jesus, com 12 anos, já estava dando respostas fora do comum para aqueles doutores no templo. Homens estudados, doutores. E Jesus surpreendia eles. Jesus é a sabedoria encarnada. Muitos buscam Jesus por causa de sabedoria. Vamos lembrar daquele fariseu que chegou, um homem da lei, um homem que sabia das coisas. Ele vai para Jesus, ele faz uma pergunta buscando sabedoria. Mestre, ainda chama de mestre, né? Muitos têm Jesus como um mestre. Simplesmente o mestre, aquele que ensina. Qual que é o maior mandamento? E depois daquele colóquio com Jesus Cristo, né? Ele vai falar: respondeste bem. Foi a Jesus buscando sabedoria. Muitos vão buscar status e reconhecimento humano. Marcos capítulo 9, versículo 38. Aqueles que andavam junto com Jesus. Nós vimos aí um homem aí expulsar os demônios aí em teu nome. Mas nós o proibimos, porque ele não anda conosco. Jesus falou o quê? Ninguém pode professar o Filho do Homem como Salvador, se não for imbuído do Espírito Santo. Mas por que expulsaram esse homem? Se ele estava fazendo bem, por que expulsaram? Porque não andava com a gente. Só nós queremos reconhecimento. Alguns buscavam Jesus, seguiam Jesus, para obter sinais, para obter milagres, para obter alguns benefícios assim imediatos. Lembra-se dos leprosos, que eram 10, né? Só um voltou para agradecer, 9 foram embora. Por quê? Só foram buscar a cura. Me curou, estou andando no caminho, a pele está ficando bem de novo, vamos embora. Ainda hoje tem esse tipo de seguidores aqui, e não estamos falando que estão errados, não. É uma forma de Jesus Cristo atrair, quem sabe, né?
mais para frente acaba tocando de forma mais profunda. Mas talvez exista sempre um caminho, um meio de Jesus nos chamar, nos pescar, nos angariar para Ele. Ainda hoje tem gente que busca Jesus pela sabedoria. Ainda hoje tem gente que busca Jesus, segue Jesus para ter seguidores. Eu quero ter um benefício aqui, né? Às vezes o nome que a gente leva, até a gente Canção Nova também, né? Às vezes quando você vai num lugar que você pisa lá, que você fala que é Canção Nova, não, é um status que traz para a gente. Embora a gente não deva se apegar a isso, a gente é um servo de Deus. Mas alguns ambientes, falar que você é cristão, traz um status. Outros não, como disse o diácono aqui na pregação dele. Mas tem lugar que as pessoas estão buscando, e eu como servo de Jesus Cristo, eu posso usar daquilo para o meu bem próprio. Uns estão buscando Jesus só pelos sinais, só pelos milagres. Vai na missa, aquela missa de cura. Teve a cura, cadê o fulano? Né? Vou no terço dos homens. Depois que Jesus agiu em meu favor, não apareço mais. Tem gente buscando Jesus por uma pretensa prosperidade. Quando eu não era de Jesus, eu estava cheio de dívida, estava lascado. Depois que eu comecei a seguir Jesus, olha, eu tenho 3, 4 carros na garagem, sou empresário. Pergunto para você, como que você tem seguido Jesus? O que você tem buscado em Jesus? Você que trouxe a sua Bíblia, convido você a abrir lá em Mateus, capítulo 27. Olha o jeito de Nossa Senhora. Versículos 55 e 56. Mateus capítulo 27, 55. Grande número de mulheres estava ali, observando de longe. Elas haviam acompanhado Jesus desde a Galileia, servindo. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Quantas mulheres tem aqui? Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Quantas mulheres tem? 3. Vamos lá para Marcos, capítulo 15, versículo 40. Estamos falando da crucificação de Jesus, tá? No momento derradeiro da sua vida, quem é que estava acompanhando ele ali no Calvário? Versículo 40, capítulo 15 de Marcos, versículo 40. Estavam ali também algumas mulheres, olhando de longe. Que distância que elas estavam? De longe. Entre elas, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago menor e de José, e Salomé. Quantas são essas mulheres? 3, certo? Mateus fala Maria, e aqui é Salomé, tá? Se a gente for distinguir aqui certinho, é Maria Salomé. Mas são 3. Lucas confirma também. Se você ver lá em capítulo 23, versículo 49, 3 mulheres acompanhando de longe. Agora vai comigo em João capítulo 19, no versículo 25. João 19, versículo 25. Junto à cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, Maria Madalena. Estavam diante da cruz de Jesus a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Quantas mulheres tem aqui nesse evangelho? 4. Jesus, ao ver a sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem amava, disse à mãe: mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis a tua mãe.
a partir daquela hora, o discípulo o acolheu em sua casa. Palavra da salvação. Será que Mateus, Marcos e Lucas mentiram para a gente ou omitiram alguma coisa? Gente, para chegar, né, eles falaram que tinha uma multidão, tá? A crucificação era um evento em que os romanos, eles queriam exatamente proporcionar um espetáculo de horrores. Aquele que era crucificado, condenado, ele servia, ele ficaria colocado, né, num lugar de passagem, em que os transeuntes ali, o pessoal que estava chegando e saindo de Jerusalém, pudessem ter acesso. Como que para significar, olha, se alguém fizer alguma coisa contra o Império Romano, isso aqui é o castigo. Então uma multidão acompanhava, né, o Calvário. Você acha que os soldados romanos deixavam essa multidão chegar perto do crucificado? Daquele que foi condenado? Aquele que estava carregando no caminho do Calvário, carregando a sua própria cruz? Não deixavam, por quê? Porque poderia haver um motim, poderia haver uma rebelião. Então os soldados ficavam controlando também a multidão e não deixavam chegar. A impressão que dá, porque de todos os evangelistas, eles vão preparando, né, o nosso coração, mostrando aquelas mulheres que vão acompanhando o caminho do Calvário. Falava de uma multidão, mas destacavam sempre 3. Eles vão preparando o nosso coração para aquelas que seriam as primeiras testemunhas da ressurreição, correto? São as 3. Só que só São João, os outros evangelhos são chamados sinóticos, porque eles são semelhantes. São João é considerado aquele mais teológico, tá? Só São João diz que a mãe de Jesus foi até os pés da cruz, mas junto com as 3 que acompanhavam. A impressão que dá é que naquele controle que os soldados faziam, uma multidão, né, cercava e ia junto ali. Quando chegou lá no lugar de fincar a cruz, o lugar da crucifixão, os soldados ainda continuavam não deixando a multidão se achegar. Então eles olhavam de longe, mas alguma coisa, claro, né? E os soldados foram percebendo que não tinha perigo, que não iam fazer um motim, que não iam fazer uma rebelião, e que se tratava dos parentes mais próximos de Jesus: Maria, João e as 3 mulheres. E elas se destacaram da multidão, e os soldados permitiram que elas fossem aos pés da cruz. E é interessante notar que chegar aos pés da cruz significa exatamente o modelo perfeito de seguimento a Jesus. Porque os próprios discípulos que prometeram fidelidade restrita a Jesus, fugiram na hora. Estar aos pés da cruz, quando não se tem consolações, quando não se tem benefícios, quando não se tem status humano, significa o verdadeiro segmento do Cristo, aqueles que Ele procura, na verdade, aqueles que Ele mais vai se configurar. Cristo aceitou o sofrimento por mim e por você. Ele não merecia, vítima inocente, mas Ele aceitou o Calvário, Ele aceitou a crucificação por mim e por você. Eu não posso seguir Jesus Cristo só na hora que tudo está bem. Eu tenho que seguir Jesus quando eu estou no Calvário. É isso que eu aprendo com Nossa Senhora, sem consolações. Ela aceitou desde o início, quando o anjo apareceu para ela, ela estava noiva. Aquela gravidez significaria, poderia ser o fim dela. Ela poderia ser condenada ao apedrejamento, e ela aceita. A única coisa que ela perguntou para o anjo, falou: olha, eu ainda não estou casada,
tranquilo, porque é o Espírito Santo que vai vir sobre você. Mas ela assumiu todos os riscos daquela gravidez. Ela aceitou uma profecia de que uma espada de dor transpassaria o coração dela. Ela estava ciente dos riscos, ela estava ciente de tudo que poderia acontecer com o filho dela, porque essa espada de dor, o próprio profeta Simeão ali do templo falou o seguinte para ela: esse menino vai ser causa de soerguimento e de queda e de soerguimento de muitos, ele vai dividir a humanidade, e quanto a ti, né? Ou seja, o que Jesus Cristo veio trazer ia gerar conflito. Ela sabia. Quando nas bodas de Caná, ela vai lá e providencia, intermedia, né? Intercede por uma intervenção de Jesus. Ela sabia aonde ia dar aquilo. Se ele começar o ministério público dele, eu vou perdê-lo. Ela estava ciente de tudo, e cada vez na sua vida ela foi dando um sim, um sim, um sim, que tudo que acontecia na vida dela, dizia dela perder, dizia do coração dela que seria ferido e machucado. Ela aceitou o Calvário junto com Cristo. Esse é o modelo do seguir, uma pessoa que se despojou de si, dos seus planos, dos seus sonhos. Como é que eu tenho seguido Cristo na minha vida? Como é que eu quero ser outro Cristo no mundo? Quero essa união irrestrita com Cristo, quero ser íntimo. Se quando a água bate, quando a coisa aperta, eu se mando. Está difícil no terço dos homens? Está difícil na sua casa? É agora a hora de ter esperança, é agora a hora de ter esperança. A esperança de Maria, a esperança que ela nos ensina é essa. Deixa eu dizer uma verdade para você aqui, uma âncora de esperança no seu coração. A vontade de Deus, a meu respeito, a seu respeito, a respeito da humanidade, né? Ela não é uma vontade igual a minha e a sua, né? Eu estou com vontade de tomar água. Eu estou com fome, né? Vou almoçar, eu quero ter um plano, fazer uma viagem. Não, isso é a vontade humana. E eu não estou inventando nada da minha cabeça, está no Catecismo da Igreja Católica. A vontade de Deus, né? Ela é a onisciência de Deus. A divina providência, ela é os próprios desígnios de Deus, que eles vão acontecer. Deus criou a sua obra, em estado de caminhada, e Ele vai dar o termo que Deus quis a tudo. Os planos de Deus vão se cumprir, só que no meio do caminho tem a minha e a sua humanidade, o meu e o seu querer, a minha e a sua vontade, e Ele nos chama para ser participantes, coautores desse plano divino dEle. Isso é a sabedoria de Deus. Isso é a vontade de Deus, isso é a divina providência. Ele rege tudo com a sua divina providência. Só que tem eu e você no meio, com os nossos planos, com os nossos sonhos, com a nossa humanidade. Muitas vezes quando participo, quando digo sim a Deus, igual Maria, desfaço-me dos meus planos e sigo os planos de Deus, né? Eu ajudo. Quando eu não digo sim a Deus, então eu acabo atrapalhando. Eu fico muito pensativo no fato da igreja, desse ano jubilar, ter como tema a esperança, peregrinos da esperança. Eu não sei o que está para acontecer na humanidade, eu não sei o que está para acontecer na sua vida particular, eu não sei o que está para acontecer no seu grupo, eu não sei o que tem para acontecer. Só digo para você uma certeza: os planos de Deus vão se concretizar, os planos de Deus vão acontecer, e o plano de Deus sempre é a nossa salvação, sempre é o melhor para nós. A salvação dos homens, ela vai acontecer. Apenas que no momento do Calvário, no momento da cruz,
É difícil acreditar, é difícil. Olha o que São João Paulo II falou a respeito de Nossa Senhora no momento do Calvário. Catequese do dia 6 de abril de 1996. Depois da deposição de Jesus no sepulcro, Maria é a única que permanece a ter a viva chama da fé, preparando-se para acolher o anúncio jubiloso e surpreendente da ressurreição. Ela estava de pé diante da cruz, sofrendo a espada de dor que transpassava o seu coração, mas ela era a única que tinha a fé, a certeza, a esperança na ressurreição de Jesus. Os evangelhos narram diversas aparições do ressuscitado, mas não o encontro de Jesus com a sua mãe. Esse silêncio não deve levar a concluir que depois da ressurreição de Cristo, no sepulcro, não tenha aparecido a Maria. Os evangelhos referem um pequeno número de aparições de Jesus ressuscitado, e não certamente o relatório completo de quanto aconteceu após 40 dias após a Páscoa. São Paulo recorda uma aparição a mais de 500 irmãos de uma só vez, 1 Coríntios 15, 6. Como justificar um fato conhecido por muitos que não seja referido pelos evangelistas, apesar do seu caráter excepcional? É sinal evidente que outras aparições do ressuscitado, embora estivessem no elenco dos notórios fatos ocorridos, não tenham sido mencionados. É antes legítimo pensar que, de modo semelhante, a mãe tenha sido a primeira pessoa a quem Jesus ressuscitado apareceu. Por que os evangelhos não falam da aparição, de Maria, de Jesus a Maria? Fala das 3 mulheres, testemunhas da ressurreição. Era porque Nossa Senhora tinha a sua esperança firme, a sua fé firme. Meu irmão, minha irmã, na hora que a coisa está acontecendo, na hora que a gente está na escuridão, é difícil acreditar, é difícil manter a esperança. Mas se a igreja proclamou um ano de peregrinos na esperança, aqueles que se mantiverem fiéis vão colher o fruto no momento certo, na hora certa. A sua vitória há de vir, mas ela é do jeito de Deus. A gente não sabe o que Deus, nesse tempo, de você manter a esperança, de você manter a firmeza, a perseverança. Como diz o fundador da minha comunidade: aguenta firme, meu filho, minha filha. Aguenta firme, é a hora de ter a esperança, é a hora de semear a esperança. Tem gente à sua volta, desesperançado, querendo desistir de tudo. Fala para essa pessoa: você não pode desistir da sua vida, você não pode desistir da sua família, você não pode desistir daquele seu filho, você não pode desistir da sua filha, você não pode desistir da sua esposa, você não pode desistir do seu marido, você não pode agora desistir do seu ministério. Talvez nós sejamos provados, sim. Talvez nós sejamos provados nesse tempo. Uns com uma enfermidade, outros no campo do trabalho, do emprego. E como nós homens, nós gostamos de construir seguranças, está em nós somos provedores, nós queremos garantir a segurança, a proteção da nossa família. Então a gente trabalha, para ter uma segurança. Mas Deus está falando comigo e com você, Nossa Senhora está falando comigo e com você hoje, na hora em que tudo parecer, que está desabando, desmoronando, continua firme na sua fé. Você não pode desistir da sua igreja, você não pode desistir da sua fé. Creia nisso, é a hora de perseverar, é a hora da esperança, é a hora da esperança, é a hora de se firmar. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não sei o que Deus quer fazer comigo e com você, mas Ele está movendo o nosso coração. Muitas vezes até com o silêncio dEle. Essa semana eu escutei uma frase de uma irmã de comunidade, que ela estava rezando diante de uma situação, e o silêncio de Deus, e Deus não fala nada, e Deus não dá saída,
ela não vê uma luz no fim do túnel, e na oração, de repente um lampejo, Deus falou o coração dela: durante toda a sua vida, que você me perguntou algo, eu respondi, mas agora eu preciso firmar a tua fé. Agora eu preciso firmar a tua fé. Fica com meu silêncio. Meu silêncio é a resposta para você. Quero convidar você a ficar de pé, para a gente rezar um pouquinho em cima disso. Nossa Senhora é aquela que nos ajuda a estar de pé diante da cruz que a gente carrega. Jesus falou que para se configurar a Ele, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Nossa Senhora quer nos ensinar hoje a renunciar a nós mesmos. Os seus planos, os seus projetos, continua tocando. A gente não pode ser irresponsável com a nossa vida, falar abandonei tudo. Não, não é assim, coloquei tudo nas mãos de Deus. Não é dessa forma. Continua tocando os seus planos. Mas Deus vai falar durante essa caminhada. Deus pode atrapalhar todos esses planos, porque não era o plano dele. Deus pode fazer ajustes nesses planos. Deus pode colocar outras pessoas. Deus pode muitas vezes até humilhar você diante daquilo que era um propósito bom que você fez. Da sua vocação, de um ministério. Do fato da firmeza, da perseverança, né? Aquela pessoa pela qual você quer salvar, pela qual você está trabalhando, você está rezando, aquela pessoa te humilhar. Eu não sei qual é o caminho de Deus para você, mas é o ano de você ser um peregrino da esperança, continuar acreditando. Falava com um dos homens, agora há pouco, falava, meu grupo tem 4 homens, 4 pessoas. Falei, firmeza, força. Nenhum grupo de 2.500 começou nesse número, não é, diácono? Começa pequeno, não tenha medo de começar pequeno. Não tenha medo, não tenha medo, Deus está do nosso lado. A vitória, Maria já pisou na cabeça da serpente. Basta apenas a gente se colocar nessa caminhada, renunciando a si mesmo, ouvindo a Deus, querendo cada vez mais essa santidade de vida que me leva à perfeição, de ser outro Cristo, ser um Cristo nessa situação, onde Deus te colocou aqui, agora. Eu tinha 13 anos de idade, Sandra. Era o primeiro imóvel do meu pai e da minha mãe. Estava pagando. Os traficantes expulsaram a gente. Eu sou filho único. É um lugar que hoje você não entra. Talvez nem eu. Tudo por um momento de lazer na Copa do Mundo de 82. Meu pai derrubou as latas de tintas que eles pintavam para a Copa do Mundo. Meu pai não viu. Uma discussão com uma pessoa. E aquilo tudo era financiado pelo tráfico. Essa pessoa influenciou tanto que 2 homens vieram armados na nossa porta e deram 24 horas para meu pai sair. Eu hoje com 54 anos, a única lembrança que eu tenho é o meu pai saindo com a caixa de televisão do Sharp, com as nossas roupas. Aquela de tubo, né? É? Quadradona. A gente foi para um espaço que não era uma casa, mas fomos. A vida passou. Foi uma ferida muito grande. Papai teve que começar do zero com a mamãe de novo. Foi dolorido. Eu me ordenei diácono. A vida passou. A vida que segue. Eu havia me criado ali. Um dia o padre dessa paróquia, situada nesse lugar, chegou assim, diácono, eu vou para uma ordenação de um diácono amigo meu, ele vai se ordenar padre. E eu tenho batizado na paróquia. Tu pode celebrar o batizado? Eu falei, vou, de boa. Isso é muito comum entre a gente. E eu cheguei lá e fui batizar 12 crianças. Igreja
razoavelmente cheia. E eu não conhecia nenhuma das crianças. E aí, eu vi a pessoa, eu me criei lá, eu sabia quem era, que insuflou os traficantes. Ele era avô de uma das crianças. Como é que tem o ditado? Quem bate esquece. Quem apanha nunca. Nunca. Celebrei o batizado do jeito que celebro sempre, sem nenhuma distinção. No final, é o que você falou, às vezes Nossa Senhora, o movimento, o nosso Salvador, nos coloca em circunstâncias como coordenadores, que a gente não espera, nem quer, nem planeja. Ele virou para mim e falou assim: pô, tu pode tirar uma foto comigo, meu neto? Eu voltei em 1982, vendo meu pai humilhado. O nosso imóvel ficou para eles. Começaram literalmente do zero. Posso. Pegou a criança. Eu devo estar na geladeira da casa dele lá, pendurado na foto com o bebê. Só que no nosso grupo, tem uns que pela amizade que tinham comigo na infância, pô, tu é diácono. Pô, tô vendo, o pessoal está falando desse terço aqui, vieram. Só que eles também se mudaram. E foram para o bairro que eu moro. E eles sabiam da história. E um dia eles chamaram o cara. Pô, vamos no terço. Vamos lá, tu vai conhecer, vai ser legal. Eles, amigos, sabiam da história. Ele não. E um dia ele foi. Estava lá. Aí batizou meu neto. E eu falei, batizei. Santo Antônio, Sabe quando você... É isso que você estava pregando aqui agora. Eu sou dirigente espiritual do movimento na Arquidiocese. Mas eu tenho o meu grupo que eu rezo. Eu estou envolvido com o movimento. Eu não fico dando ordens, sei lá. Não. Ele veio rezar. E quantas noites eu rezei com aqueles homens, dizia para eles assim: vocês precisam perdoar seus filhos, cara, que foram embora, viraram as costas. Você precisa perdoar sua filha que casou aí, se juntou, abandonou você, e você agora é de Deus, cara. E o cara está na minha frente. E o meu pai está no terço. Eu olhei para ele e falei com toda a fraqueza humana: diga ao fraco, eu sou forte, diz o texto. Eu te perdoo. Ele não entendeu nada. No meu coração você está perdoado. O terço me empurrou para cá, talvez para essa noite, como eu vou usar a palavra que o Sandro usou, para ser esmagado. Na vaidade, no orgulho, na soberba. Eu te perdoo, irmão. Ele não entendeu, mas o que foi? Copa do Mundo de 1982, Pacheco era o bonequinho, o mascote. Você lembra quando você subiu no 301 da rua tal, do bloco tal? Aquela criança era eu. O homem que desceu é aquele que está ali naquele miolo ali, ó. Tudo foi refeito. Mas havia uma ferida que precisava ser refeita dentro do terço. Numa noite de oração do terço. No nosso grupo, uma vez, 2 irmãos não se falavam. E as 2 cunhadas fizeram os 2 que não se falavam e não se viam se encontrar no terço dos homens. Como você disse para nós aqui agora, para serem humilhados, um olhar no olho do outro, dizer o seguinte: cara, eu não sei quem errou primeiro. Você é carne da minha carne, osso dos meus ossos, cara, eu te perdoo. Comigo foi se reconciliar com um bandido. O movimento me empurrou para isso. À luz do que o Sandro está pregando, o que isso fala com você? Eu não procuro. Quem ama dá o primeiro passo. Quem ama mais vai dar sempre o primeiro passo, independente do passo que o outro vai dar. O nosso movimento existe para formar um caráter masculino cristão. Você foi batizado? No dia que a água desceu a sua cabeça, é como aquela cópia que a gente autentica. Confere com o original.
Você confere com o original. As últimas palavras foram de perdão, foram de esmagamento, de dor, de dilacerar. Deixa o teu coração voltar à paz agora. Olha, eu louvo e bendigo a Deus pelos 13 anos deste grupo que eu estou e pelos 6 que eu fiquei numa outra paróquia. O meu diaconato todo, esse ano já foram 2 casamentos e 2 batizados, mas não tem uma quinta que eu não reze com eles. Fomos proibidos de sair, você dizia ali, da pandemia. Não tinha terço, encanto. O padre permitiu. A gente expunha o Santíssimo Sacramento, eu, meu filho, o que tocava e um celular para filmar. E a quantidade de homens que iam era justamente as que estavam acessando. Sandro, eu vi um fato na pandemia, desculpa. Ninguém podia sair de casa. Aqueles primeiros dias, eu no altar, a igreja toda aberta para ficar arejada, só eu, meu filho e o Santíssimo Sacramento. Tinha homem que parava o carro, ficava dentro do carro rezando o terço, de frente para a igreja. Eu me lembro de uma imagem de um homem no alambrado, no muro, chorando, rezando. Gente, que dádiva é esse movimento, quando a nossa masculinidade se encontra com a pureza e a santidade de Deus nas repetições do terço. Reza agora, com a música, com o Sandro. Onde o movimento quer te levar, que você não quer ir? Foi essa a pergunta que o Sandro fez. Onde o terço quer levar você, e você diz, isso eu não quero. Acredite, se for da vontade de Deus, o pus desaparece. Só ficarão cicatrizes para lembrar, até aqui me auxiliou o Senhor. Canta a Virgem Maria, pedindo que a tua alma, o teu coração, o teu interior volte-se, mesmo esmagado, como pregou o Sandro aqui, com Jesus e Nossa Senhora. Oh, minha alma, retorna a tua paz, como criança bem tranquila, no regaço acolhedor de sua mãe. Oh, minha alma, retorna a tua paz. Criança, bem tranquila. Como criança, bem tranquila, no regaço acolhedor de sua mãe. Levanta suas mãos, vai, diga a ela. Minha mãe é a Virgem Maria. É a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar, me formar, me amar. Minha mãe, cante. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar, me formar, me amar. São Luís Maria de Montfort fala nesse livrinho aqui do tratado, que eu já perdi a capa, que o Espírito Santo, quando encontra Maria numa alma, encontra Maria num coração,
Ele forma de modo muito mais fácil, muito mais perfeito, Jesus Cristo nessa alma. Queria pedir aos meus irmãos conduzir um momento de efusão do Espírito Santo a esses homens que estão aqui, os outros que estão em casa, o pessoal que nos acompanha. Nós só permitiremos sermos esmagados, sermos humilhados, conforme a vontade de Deus, até onde Deus permite, se nós tivermos a força do Espírito Santo sobre nós. Peço o Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus sobre nós. Vem Espírito Santo. Como disse Ezequiel, dos 4 cantos da terra, vem Espírito Santo. As mesmas línguas de fogo de Pentecostes, aqui neste cenáculo e em tantos lares que oram agora conosco, vem Espírito Santo. Sim, em Pentecostes foi de repente, sem aviso prévio, não precisa de preparo. Visita-nos, Espírito Santo, assim como contemplamos no terceiro mistério a vinda do vosso Espírito sobre nós. Pedimos agora, vem sobre nós aqui e em nossos lares. Os que estão acompanhando, homens que estão sem direção, homens que estão cansados, homens que estão dizendo nesse canto: é tudo que eu preciso, minha alma volta à tua paz, eu estou agitado. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Cante, clamando. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu sentir, o meu agir, o meu agir. Erga seus braços, diga! Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, 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 vem controlar, canta, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu sentir, o meu agir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo, Espírito, Espírito, derramando teu Espírito Santo sobre nós, Senhor,
Manifesta a tua graça agora no nosso meio. Aqueles que estão aqui, aqueles que estão nos acompanhando pelo Sistema Canção Nova, manda o teu Espírito Santo, Jesus. Pelas mãos de Maria, vem Espírito Santo adentrando os nossos corações. Manda, Senhor, o teu Espírito Santo pelas mãos de Maria. Sejamos alcançados agora, Senhor, que tenhamos as nossas vidas transformadas. Queremos ser cheios do teu poder, cheios da tua glória, cheios da tua presença. Manda o teu Espírito Santo sobre nós, Senhor. Me vem a passagem do Evangelho onde o evangelista diz que as mulheres piedosas serviam a Jesus com suas posses, os seus bens. Homens, o que temos, o seu carro, a sua profissão, o seu tempo precisa servir a Jesus. Tudo que você tem, não seja seu somente. Há mais alegria em dar do que em receber. Homens que muitas das vezes têm dificuldade nas comunidades que estão, em ser dizimistas, em se envolver naquilo que é próprio da vida paroquial. É tempo de homens servirem o Senhor com tudo que tem, do financeiro ao tempo, da escuta de outros homens ao ensino aos outros homens. Tudo que a gente tem à disposição de Deus, veremos multiplicar-se. Aí está o efeito da multiplicação. Nada que Deus te deu é seu, é para você, para sua família e para o bem de alguém. Coloque tudo que você tem, faça isso como meta de 2025, no seu grupo de terço, onde nós podemos servir melhor, um degrau a mais do que 2024, com aquilo que eu tenho. Vem Espírito Santo e nos convença. Vem Espírito Santo e nos convença. Espírito Santo, Tu és a alma da minha alma. Cheio de humildade, te adoro, te glorifico. Bendiz a minha alma, em tuas mãos eu coloco a minha vida, Espírito. Nós temos os dois padres conosco, e são referenciais. Aliás, eles não são somente referenciais, porque houve uma designação. Sim, isso já é a unção da igreja, mas é porque nós reconhecemos como referências. Eles falam e nós acolhemos como direção de Deus. E eles vão nos abençoar, e muito mais do que abençoar a gente que está aqui, de norte a sul desse país. Cada grupo com as suas particularidades e seus desafios. Grupos que têm que se reunir com tantas dificuldades e outras com tantas facilidades. Nós pedimos a eles que selem esse momento, que vai dividir não somente o dia, mas talvez o nosso ser homem do terço. Pedimos aos dois que nos abençoe. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Esperança, de todos os anjos e de todos os santos,
especialmente São José, o nosso exemplo de varão. Que Deus Trino derrame a sua bênção sobre cada um de nós aqui presente, sobre todos os homens que nos acompanham através da Canção Nova, sobre todas as pessoas que estão fazendo com que esse momento seja um momento de oração. A bênção em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Viva minha mãe, é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar.